Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando para todos vocês que o nosso programa está completando 24 anos de exibição. A partir de 2000 nós começamos esse programa aqui, sempre na Overgold Produções, um programa que já está consagrado do ponto de vista empresarial, trazendo assuntos importantíssimos, né? Como é este que vamos apresentar a partir de agora, neste primeiro bloco do programa, no Momento Empresarial. E aqui comigo, Giuliano D'Agostino. Giuliano, obrigado pela tua presença uma vez mais. Antes de chegar aqui, como eu anunciei que o Giuliano ia estar aqui no programa, um telespectador já mandou uma pergunta para ti. Viu só como é que é? Sim. Aqui, ó. Oi, Giuliano. Durante as enchentes, minha empresa ficou submersa e acabamos pagando esse período aos empregados mesmo sem expediente. Segundo o meu contador da empresa lá, o sindicato não teria publicado a norma de flexibilização. O que eu poderia ter feito nessa situação? Essa é a pergunta do telespectador para ti. Tu vê, né, Silvio Lopes? Então, é uma situação de calamidade que aqui o Rio Grande do Sul passou, aonde esse caso não foi isolado, né? Então, diversas empresas foram submersas e tiveram suas atividades suspensas. Então, gerando aí uma inatividade e, consequentemente, uma incapacidade de arcar com as suas obrigações durante esse período, né? Então, para contextualizar para o telespectador, então, o que envolve essa situação, né? A gente teve lá, no ano de 2022, a publicação da Lei 14.437, lá no ano de 2022, aonde se publicou uma legislação que flexibiliza as normas trabalhistas durante períodos de calamidade. Então, de que forma? Antecipando férias, em 48 horas poderia conceder, prorrogando o pagamento disso, né? Mesmo suspendendo o pagamento de FGTS, ou instituindo o teletrabalho, né? Também seria uma outra medida que poderia ter sido tomada. São alternativas, né? Alternativas, assim como a suspensão do contrato mediante o pagamento de um benefício do governo. Então, isso lá em 2022. No entanto, o governo, durante o período de enchente, de maio, ele expediu um ofício aonde determinava que ele não ia implementar nenhuma medida de flexibilização. Ele ia autorizar, na verdade, ele ia deixar para os sindicatos, mediante a negociação coletiva, cumprir com esse papel. Então, essa foi a determinação do governo nesse período. O que, no meu ponto de vista, foi uma omissão que prejudicou, em grande parte, as empresas, na medida em que uma negociação coletiva, Silvio Lopes, demanda conversa, demanda propostas, demanda tempo. Claro. E aquele momento da sociedade urgia de uma urgência, né? Então, havia uma situação de urgência, onde essas medidas tinham que ser tomadas imediatamente. Então, o empresariado, como se comportou? O que eu faço? Né? Então, entrava em contato com a contabilidade. Então, de que forma eu procedo? Eu estou com minha empresa inativa, eu tenho folha de pagamento para arcar. Então, como é que eu faço? Temos que aguardar o sindicato negociar com o sindicato das empresas, o sindicato dos empregados tem que negociar para sair a convenção coletiva. Não só pagamentos dos empregados, mas também impostos a serem pagos para o setor público, né? Exatamente. Então, toda essa situação, né? Então, assim, bem dizer, o governo, ele se omitiu de implementar aquelas medidas e autorizou, na verdade, silenciou, porque esse poder normativo do sindicato sempre houve. Então, não era necessário haver essa norma. Em qualquer momento poderia ter, claro. Porque o acordado no direito trabalhista, ele se sobrepõe ao legislado. Então, se tu tens lá uma convenção coletiva determinando a flexibilização em razão de um período de calamidade, não precisava de norma alguma. Isso já poderia
ocorrer. A gente tem lá o artigo 611, onde prevê as situações em que a qualquer momento pode-se fazer acordo coletivo para reduzir intervalo de jornada, enfim, para implementar plano de incentivos, de diversas outras matérias que podem ser negociadas. Então, o que poderia ter feito o nosso telespectador, né, acerca dessa situação? Há uma circunstância dentro da rotina empresarial, que é o quê? A norma, né, determinou, e, enfim, os mecanismos de negociação são o acordo coletivo e a convenção coletiva, que são dois mecanismos distintos de legislação trabalhista. No entanto, vulgarmente, esses dois mecanismos são tidos como sinônimos. Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva, então temos que aguardar os sindicatos. Quando isso não é verdade. Então, mediante o acordo coletivo, a empresa, ela pode entrar em contato com o sindicato e propor um conjunto de cláusulas para que vigore dentro da sua empresa, independentemente da negociação da convenção, que é a negociação entre empregados e empregadores. Tá? Perfeito. Então, o que ele poderia ter feito era justamente solicitar ao seu contador, ao departamento jurídico competente, para que enviasse uma proposta para o sindicato de um acordo coletivo a ser imediatamente homologado, porque esse era um período em que se necessitava de urgência. Tanto é que nesse ofício emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ele coloca lá no final da legislação dessa norma, né, que caso houvesse a frustração na negociação, deveria ser encaminhado para o e-mail.gov para que houvesse agilidade, enfim, homologação, independentemente, né, ou mediante a mediação, né, que é um mecanismo que eles estavam citando naquele momento. Então, houve sindicatos que prontamente emitiram a convenção coletiva, como o do comércio, o SINDEC. Então, foi um sindicato que, já no dia 7, se eu não me engano, de maio, publicou a convenção coletiva. Agora, tiveram sindicatos que foram muito morosos nisso e outros nem sequer publicaram qualquer convenção, ficando a cargo da empresa saber encaminhar ou não esses acordos coletivos, individualmente, para cada empresa, o que a gente vem percebendo que há essa confusão, há essa falta de conhecimento dentro do setor de assessoramento de saber diferenciar a convenção coletiva do acordo coletivo. E isso causa um transtorno enorme, né? Porque, na verdade, assim, porque as empresas, naturalmente, a gente tem, pela presença de vocês aqui, o Salésio, o Juliano e tu, a gente acaba tendo conhecimento de que realmente a contabilidade é um principal esteio, né? É o alicerce que faz a empresa ser saudável ou não. Se ele é bem constituído, ele vai. Então, naturalmente, toda essa estrutura interna da empresa acaba tendo transtorno. O próprio objetivo empresarial é afetado na medida em que há esta falta, né, de orientação do sindicato, porque, na verdade, daqui a pouco o empresário faz alguma coisa, inclusive ajudando o trabalhador, e nem sempre isso é reconhecido pelo sindicato. E aí pode gerar uma certa questão de animosidade entre o sindicato e a empresa. É isso aí, verdade. Então, até, inclusive, depois houve, né, um programa de incentivo, lá iniciado em julho, se eu não me engano, onde tinham alguns requisitos e que muitas empresas não conseguiram implementar. Então, tiveram que arcar realmente com o período e absorver o prejuízo da calamidade. Então, isso num sentido econômico macroestrutural, é lamentável aqui para o nosso estado, né? Mas o povo gaúcho soube lidar com isso de uma forma exemplar, né? Então, o povo gaúcho, que é quem deveria e quem acabou demonstrando a sua força, né? E vem demonstrando ao longo dos anos, né? Que independentemente do governo, são as pessoas e a sociedade civil quem acaba absorvendo e respondendo às crises, né? As tragédias, as crises. Então, conforme a gente pôde perceber,
no desastre aí das enchentes do Rio Grande do Sul. Que começou lá foi lá no começo de maio. Exato. Bom, eu tenho a impressão, né, Juliano, que foi essa questão aí já estamos um tempo de lá para cá, mas ainda tem muitas empresas, não sei se tu tens esse conhecimento, empresas que fecharam e não tem como voltar. E outras estão tendo muitas dificuldades. Algumas empresas do teu conhecimento, não precisa citar, evidentemente, não voltarão mais. Olha, diversas empresas, né, Silvio Lopes, tanto lá no período da pandemia houve esse fenômeno, quanto agora do período das enchentes, né? Então, a catástrofe, inclusive, né, esse aspecto da força maior, né, esse fato alheio ao domínio do empresário, também é tipificado na legislação para o benefício de algumas economias, né? Enfim, o término das atividades, ele inevitavelmente acaba rescindindo com contratos por impossibilidade do seu cumprimento. Mas, claro, não vou citar nenhuma empresa nominalmente, mas a gente sabe que existem várias empresas que tiveram aí a sua atividade comprometida de forma definitiva, né? Perfeito. Então tá, muito obrigado pela tua presença. Apareça mais vezes, né, cara? Muito obrigado, Silvio Lopes. É sempre um prazer.